Bom dia a todos, obrigado pela paciência. Já estamos finalizando, mas queremos agradecer pessoalmente a Juan, que está nos acompanhando. Ele é secretário da Coordenação Industrial do Ministério da Economia. Você trabalha bem perto de uma personagem importante do país, que é o ministro Toto Caputo, que está fazendo uma transformação importante. Para começar, além de agradecer, quero que comente o que você está vivendo por dentro do processo dessa reconfiguração da economia. Como você está vendo, quais foram as principais conquistas nesses primeiros 11 meses de governo. Muito obrigado pelo seu convite, é um prazer estar aqui. Adorei a palavra reconfiguração, reset, porque eu não tinha essa palavra, vou utilizar a partir de agora. Não tem copyright, não tem direitos autorais, você pode utilizar à vontade. Quando assumimos, eu encontrei um país devastado, completamente fechado, produto de décadas de estrago no Estado, o que eu tive que fazer a coordenação da produção, incluindo a indústria do conhecimento, indústria. Encontrei um Estado sobredimensionado, com uma visão parcial sobre a função da atividade privada, onde estávamos sofrendo consequências das políticas negativas dos últimos 4 anos que estavam prestes a explodir. Eu sempre conto a mesma história. Na primeira semana, tentamos entender qual era a dívida comercial da República Argentina e tínhamos 3 números diferentes entre a Receita Federal, a Secretaria do Comércio. E se não... Sabíamos que se não resolvêssemos essa dívida, porque 80% das importações são suprimentos, cortaríamos a cadeia de produção. É por isso que precisamos fazer um levantamento para entender qual era a dívida comercial e qual a saída para essa dívida. E foi um bom exemplo do que recebemos. Eu me lembro que eu recebi isso, um centro de cômputos para entender quanto custava o leite no supermercado, numa cidade do interior, e poder ter um controle de preços exaustivo, ter licenças automáticas e não automáticas de importação de 40 anos atrás, ter códigos de avaliação tributária para saber se uma companhia podia apresentar seus balanços à Receita Federal ou não, ou ter acesso ao mercado de câmbio. Pessoas que tinham acesso a algum tipo de câmbio e outros eram forçados a exportar em outro mercado de câmbio fictício. E o desafio maior foi reconfigurar o mindset da economia e dos empresários. E aconteceu o mesmo que aconteceu com o presidente da nação e o ministro da Economia na posse deles. Tivemos que ter um choque de credibilidade, porque não tinha credibilidade, especialmente nas áreas de gestão que nós coordenamos. Nesse sentido, foi tomada a decisão inicial e, graças à convicção do presidente da nação e o plano do ministro da Economia, reduzimos 5 pontos do déficit fiscal nos primeiros meses, corrigimos os pontos de balanço do déficit fiscal depois, produto das taxas pela emissão do Banco Central, e tivemos que gerar credibilidade, tirando travas às empresas e gerando as condições para criar um ambiente amigável para a produção, entendendo que a nossa função era essa, função fundamental. E aos poucos fomos trabalhando nesse sentido. Eu sou do setor privado. Você tem experiência na indústria têxtil.
Pois é, quando me falam em desbalanço, mercados que precisam se tornar competitivos, eu sou do mercado têxtil, eu operava nos Estados Unidos, na Argentina, conheço os desequilíbrios de uma indústria fechada na Argentina e quais são os nossos desafios. E a primeira mensagem era que estamos do lado da produção e a nossa função principal é gerar as condições para a reativação econômica. E não existe reativação sem ordem macroeconômica. Até novembro do ano passado, eu estava pensando como seria o meu 2025. De acordo com o economista, eu tinha 3 orçamentos diferentes. Pessimista, otimista. O otimista está muito longe da situação atual que estamos vivendo. Convido todos aqui, quem tiver visto o orçamento 2025, se alguém já viu um cenário semelhante a esse que temos aqui. Não, de fato, essa reconfiguração, esse reset, utilizando essa palavra, teve sucesso. As suas metas de déficit fiscal, equilíbrio fiscal, tendência baixa da inflação tiveram sucesso. E é isso que vai nos permitir planejar um futuro de crescimento. Porque quando começamos no governo, com Santiago, com o ministro, vimos a porcentagem de crédito no PIB. O número de dezembro era 3,4% do PIB. É impossível que uma economia possa crescer sem crédito e sem acesso ao mercado de capitais, com risco país do nível que tínhamos, porque os países que crescem precisam de acesso ao financiamento. Outro dos desafios imensos que temos foi deixar de absorver pesos do Estado no mercado e que os pesos fossem para a produção. E isso se consegue por 2 motivos simples. Pelo que o ministro da Economia conseguiu, levando o déficit para 0 e tendo superávit primário e financeiro e deixando de tomar pesos do mercado. Hoje, o peso sobrante está voltando para a produção e restaurando o crédito na Argentina, quando vemos indicadores de crescimento em variáveis da economia, sempre isso é relacionado com acesso ao crédito. E esse é o caminho que temos que fazer para ser um país normal. E isso não é pouco, é muito, é verdade. Eu, na semana passada, estive em Paris com a secretária-geral da presidência, com Karina Milei, e tivemos uma reunião com o ministro da Economia da França. Sabia que você esteve na Europa e queríamos saber o que você percebeu da Argentina, a visão sobre a Argentina na Europa. A primeira coisa que eu percebi é que a redução do déficit desse governo nos primeiros 7 meses será um case. O governo francês tem que reduzir 3 pontos em 5 anos e nem sabe nem por onde começar quando contamos o grau de ajuste que tivemos em matéria de déficit, sem tocar desembolsos sociais e sem afetação expressiva da economia. Acho que eles deu espaço para confiar em que pela primeira vez a gente ia mudar e pela primeira vez não ia pedir antes de fazer, e que entendiam que a construção de credibilidade vinha pelo lado de tomar esta série de medidas estruturais em termos macroeconômicos, mas também de relacionamento comercial. E o que eu vejo é que era muito difícil negociar a abertura de mercado, sendo a economia completamente fechada. Nos 2 primeiros meses do governo, eu recebi embaixadores e donos ou representantes de empresas para saber quando íamos pagar a dívida comercial, a sua sede, a sua casa matriz, aos acionistas ou a dívida financeira. Vamos fazer para operar no mercado com aquela tipo de licenças de importação, regulamentos técnicos que obstaculizavam a entrada de materiais à Argentina.
e começar a ver que toda essa camada de regulamentações tarifárias e paratarifárias começaram a cair, começaram a aparecer oportunidades para abrir mercados. Eu acho que é o próximo desafio, que é um grande desafio, entender quais são os mercados que devem ser abordados pela Argentina. Já que você está falando sobre a Europa, eu gostaria de perguntar, nós estamos vendo neste novo espaço de regionalização, no nosso contexto de regionalização do mundo, que o que vem à América Latina é se integrar às cadeias de valor do Ocidente, onde acreditamos podemos competir e onde compartilhamos valores e temos nearshoring, o friendshoring, etc. Como você vê a possibilidade de que volte a surgir a possibilidade de fechar um acordo entre Mercosul e a Europa com a posição interna do Mercosul, como você está vendo? Eu sou muito otimista. Eu acho que o trabalho do Ministério das Relações Exteriores nos últimos tempos para tentar acelerar o processo do Tratado União Europeia-Mercosul está tendo seus frutos, está tendo resultados. Também me reuni com o pessoal de agricultura, de Trade and Commerce e dos assuntos externos da União Europeia. E todos chegaram à conclusão que estávamos no processo final de decisão se íamos entrar num processo de integração e da assinatura do Tratado de União Europeia-Mercosul. É claro que existem algum tipo de empecilhos ou através por parte de alguns países como França e a Polônia, mas eu sou otimista porque no mesmo momento que eu me reunia com um governo que não tinha tão claro se queria apoiar o tratado, também me reuni com uma série de empresas com muitos interesses, que no caso de ser assinado o tratado seria muito mais fácil que continuasse fazendo os seus investimentos na reunião e poder trabalhar de maneira integrada com os países na liberdade, que acreditam na liberdade e na democracia. E esse era um passo a mais, junto com o ingresso na CDE, que permitiu outras coisas, que permite, por exemplo, ter acesso a financiamento mais barato, acesso a recursos para investir na Argentina, para poder fornecer muitas vezes produtos ou insumos estratégicos para a Europa. Você também esteve nos Estados Unidos. Nós acreditamos que uma América Latina e Américas mais integradas é um caminho que devemos percorrer, como você está vendo, o que você percebeu na sua viagem aos Estados Unidos sobre a nova Argentina. E como você vê as eleições americanas. Não vou perguntar quem ganha, mas como você vê de um ou de outro lado se ganhar a Harris ou se ganhar o Trump, como você tinha o ponto de vista dos Estados Unidos a respeito da região e da Argentina. Realmente, durante os primeiros 10 meses de gestão, eu estive o tempo inteiro que nem cavalinho de carrossel, tentando ir para frente o tempo inteiro, tentando ver as áreas que nós estávamos lidando. E aí começamos a ter a agenda internacional. Só quisemos mostrar que a primeira viagem que eu fazia era para os Estados Unidos e que não importava qual fosse o resultado da eleição. A nossa é uma parceria estratégica e isso não depende de um resultado eleitoral, mas sim de um posicionamento estratégico na República Argentina a respeito dos países do Ocidente, dos países que acreditam na democracia e estão a favor da liberdade econômica e que tem respeito enorme pela propriedade privada. Acho que essa é uma mensagem que conseguimos transmitir corretamente. Nós nos reunimos com todas as áreas estatais, mas também com a Atlantic Council, com a Câmara de Comércio. Também fizemos reuniões bilaterais com membros dos dois partidos. E acho que existe um claro conceito de que a Argentina está oferecendo uma oportunidade diferente. E eu devo dizer isso. O fenômeno que o presidente Milei gera no âmbito mundial é impressionante, o que leva a que nos vejam como um país. Porque muitas das coisas que a Argentina está fazendo,
ou que pedem a maioria dos analistas nos países centrais. É exatamente a mesma coisa. Nós estamos fazendo isso rapidamente, consistentemente, e acho que isso gera um farol e uma oportunidade para o nosso país, sem dúvida. Mas agora você foi à Europa, você foi para os Estados Unidos, eu sei que você vai visitar a China. E isso nos desperta algumas curiosidades. O que é um acordo possível, o que o governo está pensando com um relacionamento, a relação com a China? Vejamos. Como o presidente da nação, o presidente argentino disse, a China é um parceiro comercial muito importante para a República Argentina. Quando vemos isso em comércio, é um sócio relevante. Eu vou à feira de alimentação mais importante do mundo, que é realizada na China, em que é importante para a Argentina continuar abrindo mercados muito relevantes. E, por outro lado, e assim como o Japão, vou fazer a apresentação do novo regime de investimentos da Argentina. Há muitos interesses, tanto de empresas chinas como japonesas, como funciona o RIG, esse regime de investimentos, onde são setores aos quais as empresas podem vir para fazer desenvolvimentos locais, como dizia no backstage aqui, nos bastidores. De alguma maneira, nós não estamos tendo claro que o que mudou na Argentina, o que está mudando é a matriz produtiva e que um fluxo só que já estão se apresentando, mas saíram 3 dos processos de desenvolvimento de mineração entre cobre e lítio, ingressariam mais de 25 bilhões de dólares na Argentina, por como o RIG foi implementado. Deve ser um desdobramento nos próximos 5 anos. Uma parte deve ser utilizada para desenvolvimentos locais e infraestrutura. E isso é só o cobre e o lítio. Eu acho que hoje, graças a Deus, temos uma circunstância única, que somos fornecedores de petróleo e gás, temos cobre e lítio, temos a capacidade de oferecer segurança alimentícia ao mundo e uma posição estratégica em que estamos afastados de conflitos ou longe de conflitos bélicos. E, nesse sentido, claramente, o comércio de produtos primários com a China podem ter algum tipo de crescimento. E acho que temos que fazer um comércio inteligente. Sem dúvida, os setores dinâmicos que nós percebemos na Argentina para começar a etapa de investimento e mais exportações são o campo, a mineração, a energia, a indústria do conhecimento. O desafio para todos nós que estamos aqui, da cadeia metal-mecânica, é de que maneira nós fazemos parte desse desenvolvimento e de que maneira podemos subir nesses porta-aviões que eu acredito serão inicialmente os porta-aviões que levarão a Argentina a uma etapa de crescimento sustentado. O país normal que você menciona é uma condição básica. Não éramos um país normal e agora estamos prestes ou caminho a serlo. Mas o nosso sentimento é que é uma condição necessária, muito valiosa, que não tínhamos, mas não suficiente. No sentido de que temos que abrir o país para o mundo, sem dúvida, país fechado não funciona, mas temos problemas de competitividade. Nós queremos nos abrir, mas temos a agregação de valor mais cara em termos de impostos distorcivos no mundo. Temos renda bruta, débitos bancários, que se multiplicam em cada cadeia. Quanto mais valor você agrega na Argentina, mais cara fica agregar valor à Argentina. Vamos falar o ano inteiro sobre isso. Então, muito obrigado pela sua presença. Ao longo de todo este ano, falaremos muito sobre tudo isso. Mas estamos preocupados com isso. Como ganhamos competitividade interna como país. Interna, inovação, trabalhar nas eficiências, voltar a pensar em cada custo de cada etapa. Externa, precisamos de um país mais competitivo, estamos concorrendo contra países que são mais competitivos. Então, em que ponto estamos na agenda do governo com os custos internos da Argentina? Em primeiro lugar, estamos de acordo com essa visão como produtor textil e como produtor agropecuário e como retailer. Eu sempre digo
Eu venho dos 3 setores. Vejamos. Fica claro, eu adoro quando o presidente diz que os empresários e produtores agropecuários da Argentina são heróis e que tiveram o desenvolvimento apesar da Argentina e não ao contrário. O que eu acredito é que hoje o desafio a futuro é trabalhar na competitividade. Entendemos que a carga tributária é totalmente distorsiva, também entendo e fica muito claro que a carga tributária de entrada de produtos na Argentina é totalmente distorsiva. Também tenho uma opinião bem clara que o Mercosul é dos blocos comerciais regionais talvez o mais fechado do mundo e o que menos comércio intra-região tem, menos do que a África, menos que a Europa, mas menos que o Tratado do Pacífico. E hoje, a primeira coisa que vejo é uma grande convicção do presidente da nação e do ministro da Economia de que todo o superávit fiscal vai se reduzir em reduzir impostos. Eu não sei há quanto tempo, eu não lembro de que alguém tenha colocado o imposto e depois tenha tirado e tenha feito isso e que em dezembro termine com a imposição desse imposto e não volte a colocá-lo. Depois trabalhar todos juntos, porque não serve de nada fazer um enorme esforço a partir do Estado Nacional para gerar uma redução de déficit e ter um esforço dos cidadãos e de vocês, dos empresários, para que um prefeito municipal aumente um imposto sobre a IPC porque não tem nenhuma contrapartida. Hoje em dia temos que trabalhar juntos com o país. Bom, parte dos impostos dispositivos são provinciais ou municipais. Ou seja, o imposto à renda bruta também é distorsivo, mas temos que continuar conscientizando municípios e províncias que de alguma maneira seja o caminho que o Estado Nacional está tendo. Tendo dito isso, eu já não lembro quando foi, eu acho que foi em maio, eu estive na mesa do cobre e tínhamos 6 governadores. Os 6 governadores, escutei falar de superávit fiscal. Escutei os 6 governadores falar da redução dos gastos, das despesas. Eu pensei que estava em Nárnia. Isso aconteceu na Argentina nos últimos 6 meses. E as pessoas votaram um presidente que disse exatamente o que devia ser feito e o que ia fazer. E está tomando todas as medidas necessárias para sustentar este plano e esse rumo. Assim, necessariamente voltará a redução de impostos e a redução de impostos é gerar competitividade. Mas não é só isso, também temos que dar isso, as condições macroeconômicas necessárias, redução do imposto ao país, acesso ao crédito, a criação de mercado de capitais, porque sem todos esses elementos, na Argentina será muito difícil que a Argentina cresça. Em outros países da região é muito mais fácil poder crescer quando a gente tem condições macroeconômicas estáveis, sendo um país normal, com acesso ao crédito, taxas de mercado e com previsibilidade. Porque muitos que estávamos sentados na cadeira nos últimos anos não fazíamos planejamento, éramos astrologistas, dependíamos do que um funcionário público pensasse uma tarde. E se me perguntam, o mais importante que nós fizemos na nossa área desde que assumimos o governo foi isso, for dar previsibilidade e gerar as condições para poder operar. E o último ponto é ser, não inimigo, ser um aliado. Precisamos de vocês. Sem investimento da indústria tão relevante, para mim e para todos que estamos aqui, é importante que você seja da indústria, porque você sabe o que é. Pois é, somos aliados, precisamos gerar emprego de qualidade, ter valor agregado, e a Argentina tem uma oportunidade enorme. Eu já te contei, hoje você se reúne no exterior
E você não se reúne com fundos de investimento para fazer trade de bônus, você se reúne com companhias que querem fazer investimentos em setores estratégicos na Argentina. Essa mudança é enorme. E hoje temos uma oportunidade única. E eu digo mesmo a todos, aproveitem, porque estamos aqui para ajudá-los. Uma última pergunta. Você mencionou o RIG. É muito importante, está setorizado para certas questões, montantes de projeto. E toda a cadeia mecânica, onde temos pequenas e médias empresas, precisam trabalhar com competitividade, investir novamente e precisam pagar dividendos e ter amortecimento acelerado, porque precisam acelerar o investimento. No curto prazo, existirá uma medida para as PMEs, para ajudá-las na cadeia de valor, porque elas precisam fazer um investimento que não chega a qualificar a quantidade para o RIG e elas gostariam de ter condições e benefícios para acelerar o processo de investimento. Sim, o chefe de gabinete disse, estamos trabalhando num regime de investimento produtivo que inclui algumas das questões que você está colocando, como regimes específicos para os impostos, entendendo que são investimentos incrementais, benefícios para a criação de emprego incremental, que tem uma lógica. Não podemos tocar a receita tributária agora, estamos pensando nos aspectos. O ministro da Produção de Santa Fé me mandou semana passada uma reunião de companhias de metal mecânica, fornecedoras de serviços santafesinos em Vaca Muerta. Aconteceu o mesmo também com empresas cordobesas que iam para San Juan para oferecer serviços para a indústria do minério. Eu estou vendo muita reconversão da indústria que está oferecendo serviços e maquinaria para alguns dos projetos RIG. E quando esses fundos ingressarem na economia real, a capilaridade será imensa. Nós vimos clientes nossos que fazem autopeças e maquinaria agrícola, que diversificaram seu negócio na indústria do minério e na indústria petrolífera. A indústria da maquinaria agrária será beneficiada pelo amortecimento acelerado, os equipamentos de regadio para se nós conseguirmos criar um contexto macroeconômico como temos feito nos últimos 10 meses, com crédito na atividade privada, muitas das indústrias poderão ter um crescimento amplo. Eu me reunia com essas empresas grandes. Os últimos tratores que eu comprei com dinheiro à vista. Não, impossível. Isso não existe em nenhum outro país do mundo. Mas é assim. Juan, muito obrigado. Diga ao ministro que para a etapa que vem, que é a etapa 2 de crescimento da Argentina, encontrará uma cadeia de valor disposta a investir e trabalhar em conjunto com uma articulação público-privada para fazer uma Argentina com mais indústria, reindustrialização, porque acreditamos que a indústria tem os melhores empregos, gera desenvolvimento e é oportunidade. E para aproveitar, temos que trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Agradecemos a Juan a sua presença aqui.